teve um dia que eu fui num médico e ele me perguntou o que eu fazia, qual que era a minha profissão, e eu falei, né, eu vendo cestas de café da manhã. E aí na hora ele falou, e você ganha dinheiro com isso? Eu falei, ganho dinheiro com isso. Daí ele, porque eu tenho a impressão que só vende em data comemorativa. E eu falei pra ele, não senhor, todo dia tem alguém fazendo aniversário, todo dia tem alguém comemorando alguma coisa, querendo fazer um carinho, um agrado pra alguém e tal. E aí ele desconversou. Eu achei engraçado, porque é o pensamento, né, que todo mundo tem, que cesta de café da manhã só vende em data comemorativa. Não, vende todo dia, mas a gente também não pode ignorar as datas comemorativas. As datas comemorativas, elas têm que ser estratégicas dentro do nosso calendário anual aí de promoção. Promoção que eu falo é de eventos, então a gente tem que surfar a onda das datas comemorativas. E quando eu comecei com a Velt, eu comecei no dia 2 de agosto, então coladinho com o Dia dos Pais. Então a minha primeira data comemorativa foi Dia dos Pais. E eu sempre ouvi falar, depois que eu comecei a pesquisar sobre esse universo das cestas de café da manhã, que os Dias dos Pais não era uma data muito boa, que vendia mais cestas de frios, vinhos, e eu também surfei essa onda. Como eu não tinha na época muito dinheiro para investir num catálogo legal, com várias opções, o que eu fiz? Eu fiz duas opções. Na verdade, uma era de uma cesta 15 por 15, uma gracinha, eu vendi ela por muito tempo. Eu ofereci ela, né, com um biscoito decorado escrito pai, e eu fiz uma caixa de box, de frios, que eu não vendi nenhuma. Não vendi nenhuma. E foi isso o que eu oferecia para as pessoas que entravam querendo presentear os pais nessa data comemorativa. Então eu tinha essas duas opções. E é isso que eu oferecia. Desde sempre eu fiz patrocinado, então as pessoas entravam através do anúncio patrocinado. Como eu estava muito no começo, devia ter 2, 3 semanas, no máximo, acho que 2 semanas de empresa, eu tava muito insegura, eu tava com medo, as pessoas entravam muito em contato, só querendo saber preço, valor e tal. Mal sabia que um dia antes do Dia dos Pais ia ter assim uma enxurrada de gente entrando em contato, de gente querendo cesta, e eu não tendo para oferecer, porque eu não me preparei em estoque. Então, assim, essa primeira data comemorativa serviu assim de um aprendizado enorme para mim. E eu tenho uma história bem legal para contar. O total de cestas que eu vendi na minha primeira data comemorativa foram 4 cestas, sendo que uma delas foi para uma cliente minha da estética, eu trabalhava ainda paralelamente, que eu falei a ideia para ela, né, que eu estava trabalhando com isso também. Ela falou, opa, quero para o meu marido, e assim aconteceu. As outras 3 foram de clientes novos que entraram em contato. Eu lembro que uma delas entrou em contato um dia antes, assim, de noite, não vou lembrar que horário que era, e ela falou, olha, eu quero uma cesta de café da manhã, só que eu quero uma cesta grande, e eu não tinha nenhuma opção grande. Eu tinha a opção 15 por 15 e tinha uma que era 17 por 17, sabe naquelas caixas cartonadas que eu falo em algum vídeo aqui, que eu fiz o maior investimento e elas ficaram emperradas? E uma montagem nessa caixa 17 por 17 cartonada com frios. O que eu fiz? Como eu tinha alguns pães congelados, pão de queijo, waffle e tal, eu peguei uma base que eu tinha aqui um pouco maior, não vou me lembrar, era algo parecido com 30 por 20. Peguei tudo que eu tinha na geladeira de congelado, montei, gente, tava tudo congelado, eu só fui colocando, tirei a foto, mandei para ela e falei, vai sair mais ou menos assim. O que você acha dela? Eu topo. Tive quase um piripaque de alegria, de felicidade. Por quê? Era aí mais uma oportunidade de eu fazer a minha primeira cesta maior. Então, mais uma opção que eu conseguiria incluir no catálogo. Eu não vou me lembrar o certo, mas eu acredito que daí surgiu a minha cesta P. E assim foi, sabe, gente? Então, foi muito legal. E eu falo que a gente tem que usar a criatividade no meio do caos, né? Então eu falei, gente, não tenho nada para mostrar para ela, né? De montagem maior minha. Vou pegar aqui da geladeira, montar aqui, seja o que Deus quiser. E assim que eu fiz. E eu lembro até hoje. E foi tão impactante para mim que as 4 cestas eu lembro
que bairro que foi, eu passo lá na frente até hoje, eu falo, entreguei uma das minhas primeiras cestas aqui, e olha só que incrível, duas dessas entregas eram em prédios, um na frente do outro, para pessoas totalmente diferentes. Essa pessoa que entrou em contato comigo num dia antes, que foi no sábado à noite, ela era do Espírito Santo, parece, e eles iam se reunir nos filhos para mandar para o pai que mora aqui em Curitiba. Então foi muito legal, assim. Eu lembro de tudo isso com muito carinho. E eu tirei vários aprendizados, né, dessa minha primeira data comemorativa. Tanto que no ano passado, um ano depois desse episódio, eu vendi 3 vezes mais cestas. E ainda falando que o Dia dos Pais não é um dia muito bom, mas eu acho que é um dia que vale investir também, sabe? Eu vou fazer um vídeo aqui onde eu só vou falar sobre estratégias de datas comemorativas, dicas, de tudo que eu aprendi em todas essas datas comemorativas que eu já passei. De longe, aqui para mim, conforme a minha experiência, Dia das Mães é a melhor data, ganho inclusive de Dia dos Namorados também, mas eu acho que Dia dos Pais vale super a pena. E hoje eu já consigo avaliar assim, Dia dos Pais vale a pena, Páscoa nem tanto assim, então eu vou direcionar o meu foco já para o Dia das Mães, a primeira data comemorativa do ano, ou então Dia das Mulheres agora em março, será que vale fazer alguma coisa também? Algumas empresas já estão entrando em contato, solicitando orçamento, então a gente tem que usar as datas comemorativas como uma estratégia muito boa para quê? Para encher o caixa, para fazer dinheiro entrar mesmo e girar o caixa da empresa. Nossa empresa de cestas de café da manhã, ela não vive só de data comemorativa. O que sustenta a nossa empresa é o dia a dia, é vender uma cesta todo dia, é ter venda, gente entrando em contato. Esse movimento no dia a dia. E eu já fiz cada loucura, assim, em datas comemorativas, que hoje eu vejo a data comemorativa com mais calma, como uma oportunidade de chegar em mais pessoas, como uma possibilidade de fidelizar clientes. O seu cliente do dia a dia, em data comemorativa, ele lembra de você se ele foi muito bem atendido, se ele teve uma experiência muito positiva com você. Então ele volta a comprar também. Então é um momento assim de fidelização. Eu falo que é um feedback, né? De muitos trabalhos que você fez para ver se foi legal mesmo, porque ele volta a comprar. Ele, putz, é Dia das Mães, eu comprei um dia uma cesta para minha namorada, vou comprar para minha mãe aqui, para minha sogra. Acontece muito isso também. Então, a minha primeira data comemorativa não teve estratégia. Minha primeira data comemorativa não teve planejamento. Eu não tinha muito a oferecer, mas foi muito legal e muito impactante. Inclusive, foi a oportunidade que eu tive de fazer mais um modelo para catálogo. Ainda, gente, a caixa de frios que eu fiz, eu deixei ela ainda por algum tempo no catálogo, vendi mais umas 2 ou 3 no máximo, depois eu tirei e vi que não tinha tanta procura. É uma coisa que eu não gosto particularmente de fazer, caixas de frios, mas é uma coisa minha, não que não dê certo, acredito que uma estratégia certa dê, mas não foi o caso. Mas foi muito legal, foi muito impactante assim para mim, e mais uma vez a gente tirando criatividade em meio ao caos para fazer acontecer. E dessas vendas iniciaram daí as primeiras avaliações no Google também, porque pensa, uma pessoa lá do Espírito Santo entrou em contato, eu atendi bem, entreguei, fiz toda, né, a parte de atendimento perfeitinha ali, e ela já mandou uma avaliação lá, sou de fora, pode confiar, comprei para o meu pai. Ela até colocou uma foto, eu lembro disso. Ela colocou uma foto que o pai dela mandou para ela da cesta. Eu lembro que deu um enrosco para entregar, o pai dela não estava, então eu tive que fazer uma segunda entrega. Assim, foi assim um teste muito interessante ali no momento em que, graças a Deus, eu tirei de letra tudo certo. Mas não subestime as datas comemorativas e não confie nela como se fosse a salvação da tua empresa, porque não é. É legal e você tem que usar como estratégia para encher o seu caixa ali pontualmente, sabe? É sobre isso. Mas meu primeiro dia, meu primeiro dia não, né? Minha primeira data comemorativa foi o Dia dos Pais. Foi muito legal, eu achei incrível vender 4 cestas.
de uma vez só. Obviamente que isso não tinha acontecido até então. Estava começando a empresa, então muitos medos, muitos desafios, muita ansiedade envolvida, mas com calma, deu tudo certo. E só aconteceu porque eu entrei em movimento. Eu recebo muita gente aqui, eu tô pensando em começar, faz tempo que eu tô... Começa, gente, começa com o que você tem, porque a partir do movimento que você faz, as coisas vão acontecendo, as pessoas vão entrando em contato, você vai sendo vista, e é daí que as oportunidades surgem. Não espera estar preparada 100%, fazer a melhor estratégia, você não vai fazer, de longe, não foi na minha melhor data comemorativa, porque foi a primeira, então é óbvio que ela ia ser ruim, entre aspas, porque para mim naquele momento foi incrível, tanto que me impactou e eu lembro de tudo até hoje. Então começa, eu falo que um dos objetivos aqui do canal é te encorajar a começar, então começa, que o movimento acontece, que as coisas vão fluindo no decorrer do tempo. E eu quero saber, se você já trabalha com cesta de café da manhã, como que foi sua primeira data comemorativa? Me conta aqui nos comentários, se inscreve já no canal, se você gosta de conteúdos como esse, para eu saber e eu trazer mais conteúdos para te ajudar aí no dia a dia com as vendas de cesta de café da manhã. Eu vou ficar por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!